Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Daniela, estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. Não esqueçam de estudar a tabuada, muito importante que vocês estudem a tabuada, as 4 operações, para que vocês possam responder todas as continhas sem dificuldade, tá certo? Sentem num lugarzinho calmo, tranquilo, arejado, silencioso, onde vocês possam se concentrar e prestar atenção em toda a explicação. Vocês podem pegar também o livro de vocês de matemática para acompanhar a explicação e o caderno, caso queira fazer alguma anotação, lápis, borracha e a agenda de vocês. Nós vamos falar hoje de números decimais, números equivalentes, comparação de números decimais, adição e subtração de números decimais. Tia, esses conteúdos são muito? Não, porque um é complemento do outro. Então, vocês vão entender, né, todo o conteúdo, todo o assunto aí está falando de números decimais. Então, vocês vão entender direitinho aqui a explicação. As frações que têm 10, 100, 1000 no denominador são chamadas de frações decimais. Para dividirmos um número por 10, 100 e 1000, basta deslocar a vírgula 1, 2 ou 3 casas decimais para a esquerda. Quer dizer que, se eu for dividir, o número decimal por 10, como o número 10 só tem uma casa decimal, só tem um zero, então eu só vou pular uma casa decimal. Se eu for dividir o número por 100, o número 100 tem 2 zeros, então eu vou pular 2 casas decimais para a esquerda, deslocar. Se eu for dividir por 1000, eu vou deslocar a vírgula 3 casas decimais para a esquerda. Vai depender também da quantidade de zero, se for por 10, por 100 ou por 1000. A leitura de um número decimal, a parte inteira, se for diferente de zero, nós vamos ler o seguinte: o número acompanhado da palavra inteira. A parte decimal, se tiver só um algarismo, nós vamos dizer, como tem aí um décimo, um inteiro e 2 décimos. Então, a parte que está antes da vírgula é a parte do inteiro. Já o 2, ele está a 2 décimos, porque nós pulamos somente uma casa para a esquerda. Se tiver 2 algarismos, acompanhado da palavra centésimo. No caso, nós temos aí um inteiro, depois da vírgula temos 18 centésimo. Por que centésimo? Porque nós pulamos 2 casas, para a esquerda. Sempre o que está antes da vírgula é o inteiro. Se tiver 3 algarismos, lê-se acompanhado da palavra milésimo. No caso aí nós temos 3 inteiros. O que está antes da vírgula é a parte do inteiro. O que está depois da vírgula é a parte decimal. Então, 3 inteiros e 340 milésimos. Por que é milésimo? Porque nós pulamos 3 casas decimais, o 0, o 4 e o 3. Quando a parte inteira do número decimal é 0, lemos apenas a parte decimal. Quer dizer que aí tem 0,1. Quer dizer que só pulou uma casa, então é um décimo. 0,02, pulou 2 casas, então é um centésimo. 0,001, pulamos 3 casas, então é um milésimo. Os números equivalentes, gente, são aqueles que representam a mesma quantidade. Vocês estão vendo aí pela figura, que tem uma figura onde tem mais quadradinhos divididos e o outro está dividido de uma forma maior. Só que ambos têm a mesma quantidade. Embora a divisão aí dos quadrinhos seja menores, ambos têm a mesma quantidade. Então, por isso que as frações, que os números equivalentes decimais são aqueles que representam a mesma quantidade. Independente do tamanho que estiver a figura, mas os dois têm a mesma quantidade. Já a comparação de fração. A comparação de fração é a comparação de números decimais. Não sei por que eu estou falando tanto em fração. É números decimais. Para comparar números, devemos usar os sinais. E aqui vocês vão observar os 2 sinais, que muitas vezes a gente pode se confundir qual lado de cada um. Quando for esse ladinho aqui que está sendo indicado,
nós temos os dois sinais, o de maior que e o de menor que. Para comparar os números, nós temos que usar esses dois sinais, menor que e maior que. Tudo que tiver desse lado aberto é maior, então quer dizer que o lado que está mais aberto é o maior. Já o lado em que a ponta estiver menor, ele é o sinal de menor. Então, maior que e menor que. O sinal da ponta, a pontinha, ele está indicando menor. Já o que está mais aberto está indicando maior. E aí vocês vão observar que o lado que está mais aberto é o maior e o outro que está com a pontinha indicando é o menor. Espero que vocês tenham entendido. Para comparar números decimais, temos que comparar as partes inteiras. E aí vocês estão vendo as partes inteiras que estão pintadas de vermelho. Então, quer dizer, gente, que o 11 é maior do que o 9. Então, 11,56 é maior do que 9,38. Quer dizer que é maior, por quê? Porque o número decimal inteiro, ele é maior. O 11 é maior do que o 9. Adicionando e subtraindo os números decimais, né? Temos que colocar número debaixo de vírgula, número debaixo de número e vírgula debaixo de vírgula. Coloca-se vírgula debaixo de vírgula e completa as casas decimais com zero. Opera-se como se fossem números inteiros. Vocês estão vendo aí que 1,2 mais 4,33. O 4 e o 1 ficaram embaixo do outro, vírgula, e o 2 embaixo do 3. Só que o outro 3 não tinha nenhum número, então ele foi o que? Acrescentado o número 0, para que tudo ficasse igual. Já lá em cima tem 4 menos 2,3. Então, nós vamos colocar o 4, o 2 debaixo do 4, porque ambos os números têm uma vírgula depois. O 4 não tem nada, já o 2 tem 1 e 3. Nós vamos acrescentar o 0 e o 0 para que ambos tenham os mesmos números e possa acontecer aí a subtração. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Quando as partes inteiras forem diferentes, o maior número será aquele que tiver a maior parte inteira. Então, no caso aí, 3,7 é maior que 1,2, né? Por quê? Porque o 3, ele é maior, tem a parte maior. Quando as partes inteiras forem iguais, igualamos o número de casas decimais com zeros. Então, que nem eu tinha falado para vocês, aí vocês têm que acrescentar aí o zero para que se torne a mesma quantidade, o mesmo valor, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Aí vocês vão terminar. Quando terminar o vídeo, vocês vão fazer a atividade do livro de vocês, página 267 a 273, 271 a 279, né? Façam essas páginas do livro e também atividades de reforço, página 205 a 208. É muito importante que vocês façam, gente, essas tarefinhas, porque vocês vão absorver e aprender muito mais todo o conteúdo que está sendo passado. Espero que vocês tenham entendido. Copiem a agenda que estão no vídeo, né, na agenda de vocês de papel, para que vocês possam acompanhar todas as atividades aí que estão sendo feitas, tá certo? Um grande beijo da tia Daniele. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, volta ao vídeo ou acessa o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br. Grande beijo e até a próxima aula.